Olá, bom dia! A Oficina de Ideias está de volta ao vivo e nós já estamos começando o ano com polêmica. O nosso papo de hoje é sobre o aborto. No extremo estão as pessoas que defendem o direito à vida desde a sua concepção. No outro, mulheres que não abrem mão do direito de decidir sobre o que acontece com seu próprio corpo. No meio da polêmica surge a questão: o aborto é um problema moral, religioso ou de saúde pública? Que muitas mulheres o fazem mesmo sendo ilegal, isso todo mundo sabe. Mas será que as coisas acontecem do mesmo jeito com mulheres ricas e mulheres pobres? Um papo quente, não é mesmo? Então não saia daí, porque a Oficina de Ideias está começando. Você pode ligar e participar. Este ano nós temos uma novidade para você. A Oficina de Ideias agora tem um 0800. O nosso número é 0800 647 3830. Você pode ligar, é de graça. Ainda temos um e-mail que é oficinaideia@hotmail.com. A gente quer saber da sua opinião sobre o aborto. Liga para cá e diga tudo o que você pensa. Enquanto isso, vamos conferir na nossa matéria alguns dados sobre o assunto. Gente, o assunto é sério. Eu vou conversar agora com o José Eduardo Silveira. Nossos convidados estão aqui para resolver, para tirar todas as suas dúvidas. Liga para cá, participa do nosso programa. José Eduardo Silveira é médico ginecologista. José Eduardo, o que pode acontecer com uma mulher que faz aborto? Quais os riscos que ela corre? Bom dia a todos, é um prazer estar participando aqui com vocês. O aborto, os riscos maternos são grandes para a mãe que faz, porque você tem riscos orgânicos, riscos de uma perfuração uterina, de uma infecção, e que são pequenos, perto dos riscos emocionais e psicológicos que vão caminhar com essa paciente para o resto da vida. A mulher que sofre uma gravidez indesejada, ela vai para um tripé em 3 pontos fundamentais. Ou ela vai para um aborto com todas as consequências que você me questionou, ou ela vai ser uma mãe solteira, com todos os estigmas sociais que acarretam uma mãe solteira, ou ela vai, evidentemente, ter um casamento forçado por uma gravidez, que nem sempre é a solução, que vai caminhar por uma dissolução de uma família logo de seguida. Então, eu acho que o ponto fundamental é a prevenção dessa gravidez. Dos dados que você mesmo citou, nós temos 1.400.000 abortos no Mato Grosso do Sul, em termos de Brasil. Na América do Sul e Caribe, 4 milhões de abortos clandestinos. Quer dizer, esses números vêm crescendo, porque essa gravidez indesejada está crescendo. E nós precisamos inibir isso aí de uma ação profilática, uma ação preventiva, para evitarmos todo esse dano moral e social que isso vem acarretando. Neila Ferreira Mendes, ela é defensora pública e presidente do Conselho Estadual dos Direitos da Mulher. Neila, você acha que a mulher tem o direito de decidir sobre o seu próprio corpo ou não? Olha, o enfoque que o Conselho Estadual dá a essa questão é sob o ponto de vista da saúde. Se defendemos tanto o direito à vida, por que vamos defender esse direito à vida só sob o ponto de vista do feto? Por que não o direito à vida da mulher? Porque se você verificar nesses dados que circulam hoje por aí, esse 1.400.000 abortos aqui no Brasil, desses todos clandestinos, você vai verificar que você tem que ver em primeiro lugar por que é clandestino esse aborto. Em primeiro lugar, por conta da moral. Em segundo lugar, por conta da indústria do aborto, que é uma indústria muito lucrativa. Então, existem duas forças que atuam aí. É a força do lucro, de quem faz o aborto clandestino, e a força da moral, em que muitas vezes a igreja ela é propulsora em impedir que se progrida. Agora, veja bem, se a mulher ela se vê numa situação de violência sexual, onde a própria lei garante a ela que ela interrompa essa gravidez, se for vontade dela, por que até hoje briga-se tanto e não existe no sistema de saúde meios para que essa mulher execute essa interrupção? Muitas vezes a adolescente de 10, 11 anos se vê parindo uma criança que ela não tem as mínimas condições de criar. Por quê? Apesar da lei garantir a ela esse aborto, ela não vai poder fazer, porque as políticas públicas não garantem a ela que ela execute esse aborto. Por outro lado, se você verificar que as leis, elas existem para que a sociedade viva em harmonia e que todo mundo viva bem, uma lei que privilegia uma parcela da população em detrimento da outra, quando uma mulher rica ela vai pagar caro, vai fazer e não vai morrer. A mulher pobre vai fazer um aborto, vai correr o risco de se tornar infértil, de morrer e ainda vai ser penalizada, porque ela vai ser levada ao tribunal do júri. A rica não vai. A pobre corre risco de morte e corre risco de prisão. Então, uma lei que ela gera esse tipo de discriminação é uma lei que
pode continuar vigindo? Essa penalização do aborto está privilegiando quem? Porque se vocês verificarem a lei, ela é feita para determinada sociedade e ela é como uma fotografia da época. Se essa lei não está sendo cumprida por todos, por que esse ela não é aborto adequada, continua sendo penalizado? Ok. Eu queria que vocês entendessem o seguinte, o que a gente discute são os reflexos daquilo que acontece em decorrência da lei. Não é se você é a favor ou é contra o aborto, é simplesmente aquilo que circunda a questão. Ok. Neide Mota Machado, ela é médica, especialista em planejamento familiar. Neide, bom dia. Bom dia. Qual que é a tua opinião sobre o assunto, sobre o aborto? Bom, acho que o aborto é um grão de areia nesse deserto, nessa imensidão toda, desse assunto fantástico, que é falar sobre o ser humano, falar sobre os seus direitos. Porque o planejamento familiar, ele é tão direito, ele está de uma importância tão grande que ele está na Constituição Federal. E, lamentavelmente, por interesses, N interesses ou desinteresses das classes dominantes, políticas, interesses religiosos, esses recursos, esses meios, esses métodos não chegam até a população que necessita para fazer realmente uma medicina preventiva. O planejamento familiar, ele é uma das mais importantes atividades da medicina preventiva. E o que hoje nós consideramos de maior importância dentro da medicina é a medicina preventiva. É lógico que isso não tem sido levado desta maneira pelas universidades, nem pela maioria dos colegas que exercem a medicina. Porque a medicina curativa, ela dá um status maior, ela dá resultados imediatos e dá dinheiro. Ao passo que a medicina preventiva, o profissional que faz prevenção demora anos, porque é um trabalho do dia a dia para ver os resultados. Quando ele vê esses resultados. Você acha que a brasileira sabe fazer o planejamento familiar? Ela sabe planejar a sua vida? Não. A vida doméstica até que ela planeja muito bem. E ela tem muita boa intenção em planejar a sua vida. Se fossem oferecidas a essas mulheres informações e meios e um programa político intensivo para que essas mulheres tivessem essas informações e pudessem tomar uma decisão voluntária e consciente, porque se você tem informações, você está tomando uma decisão consciente. E aí você vai exercer os seus direitos. Odete Fiorda é sexóloga. Tudo bom, Odete? Por que são 4 milhões de mulheres na América Latina e no Caribe fazendo aborto? Bom, eu acho que tem várias vertentes, né, para essa pergunta. Em primeiro lugar, eu acho que planejamento familiar não existe. No Brasil, na América Latina, existe, como a Neide falou, é um grão de areia, né? Ela citou o aborto, mas o planejamento familiar, no Brasil principalmente, ele é muito ineficaz, não existe. Tem pessoas que tentam fazer planejamento familiar, como a gente tem aqui em maternidade, na Santa Casa, existem alguns planejamentos familiares atuando, mas ele não chega até a população de uma forma geral. Não chega por várias razões. A mídia, ela é muito mais forte do que a médica ou a enfermeira ou a assistente social que vai dizer para aquela adolescente ou para o adolescente que ela tem que usar algum método contraceptivo, né? Seja ele o melhor para ela, qual for. Tá? Então a mídia não, a mídia diz o seguinte, olha, mostre seu corpo, mostre seu corpo, mostre seu corpo, mostre seu corpo. Rebola. Né? E mostre a bunda, a gente vive a gente é reconhecido por aí, né? Então aí mostrou e tem sempre alguém que quer essa bunda que tá por aí. Tá? Então a sexualidade ela é muito aguçada, a gente vive num país tropical e a gente expõe o corpo muito mais do que na Europa, do que nos Estados Unidos. Então a gente na América Latina a gente é muito mais sensual e a sensualidade leva à sexualidade e essa sexualidade nem sempre é feita de uma forma planejada. Tá? Então aí a relação sexual ela é muito mais atuante do que a gente imagina. Então nesta relação sexual, seja por causa do carnaval, eu falo que daqui a pouco vem os filhos do carnaval, como vão vir os filhos do ano novo, como vão os filhos das férias e os filhos da política, né? Na campanha, são os filhos da campanha também que vêm por aí.
Então a gente tem que parar com essa hipocrisia de dizer que a gente faz um trabalho nesse país que atua de uma forma eficaz. Mentira. A gente não tem um planejamento familiar eficaz. Então, não tendo planejamento familiar eficaz, a mulher que tem o mínimo de condição, ela vai buscar um aborto em uma clínica ou com um médico, às vezes o próprio médico dela, e faz com remédio, mas aí tem que ir para o hospital, né, para fazer a curetagem de uma forma mais eficaz. Então ela busca um recurso financeiro melhor. Aqui não tem, ela coloca determinadas coisas aí que a gente não pode nem dizer e perfura esse útero. Então a mulher que tem menos condições financeiras, ela busca um recurso muito mais ineficiente e corre o risco de vida. A mulher que tem um recurso financeiro um pouco melhor, ela vai buscar uma ajuda um pouco melhor, onde o risco de vida que ela vai correr é inexistente ou muito baixo. Tá, ok. Bárbara Nicodemos é assessora técnica da Coordenadoria Especial de Políticas Públicas da Mulher. Bom, Bárbara, como é que está a política pública voltada para o aborto? Existe algum planejamento, existe alguma política voltada especificamente para isso? A gente quer agradecer a oportunidade, né, de estar mais uma vez colaborando em discussão, porque eu creio que é um tema, e aí a gente fala um tema muito polêmico, né? Mas a Coordenadoria da Mulher, ela vem em busca, ela foi criada, né? Ela foi um ganho a essas mulheres do Mato Grosso do Sul para justamente discutir política pública que tenham interesse, né, de estar discutindo a mulher por inteiro. Então, é a saúde, é a educação, né? É a violência. E nós entendemos a questão do aborto como questão de saúde pública, sim. É uma saúde pública que precisa ser redimensionada. Uma saúde pública que precisa ser pensada como prevenção, precisa ser pensada que tem que dar a essa população informação, né? Não é simplesmente dizer que tem no posto de saúde o programa, né, de integral à saúde da mulher, quando a gente sabe que é aos pedaços esse programa, e que se ele existisse por inteiro, realmente a saúde da mulher estaria sendo discutida por inteiro. E a gente sabe que isso não existe. Já foi colocado aqui que é brincadeira falar, né, que se tem um planejamento familiar. E é brincadeira mesmo, porque o que a gente vê é distribuição, né, às vezes de preservativo e sem nenhuma orientação, né, e sem colocar para essa mulher o acesso a esse preservativo. Então, a mulher, ela quer evitar essa gravidez, mas ela não tem condição, ela não tem informação e ela não tem acesso aos métodos, né, que ela precisa para evitar essa gravidez. E aí a gente fica falando de que não pode fazer isso, não pode fazer aquilo, é crime, é isso, crime é aquilo, né? E a gente garante e tem garantido, né, em lei os moldes que se pode fazer um aborto. E há toda uma luta, né, para que isso seja respeitado, né? Agora, antes disso, a gente precisa ter realmente uma formação, né, aos jovens, a sexualidade, né, como já foi colocado aqui, isso precisa ser trabalhado, porque isso tudo é prevenção. E a gente acredita que, como política pública, a gente acredita nisso. E temos que provocar isso, para que os governos federal, né, estadual e municipal assumam de fato essa questão também como saúde pública. Tá, ok. Elizabeth Martins, ela é coordenadora do Disque Aborto. Como que funciona esse trabalho de vocês? Muito bom dia, muito obrigada também pela oportunidade da gente